Olá, eu sou o pastor José Carlos Cruz, da Igreja Batista em Parque P, uma igreja bíblica. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame graça sobre a sua vida, hoje e sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração. Nós estamos situados na rua Inácio Cervantes, número 607, aqui próximo a Raposo Tavares, quilômetro 19, bem pertinho também do Rodanel. Vem visitar a nossa igreja, venha participar de uma celebração junto conosco. Nós nos reunimos aqui todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, todos os domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. Se você gostar do que ouvir, se você gostar daquilo que você escutar aqui, clica nesse ícone que aparece aqui, e se inscreva no nosso canal, faça parte do canal do nosso YouTube e receba os links das nossas mensagens, dos nossos vídeos e seja abençoado com a palavra de Deus, seja abençoado com a mensagem de Deus. Você é especial para Deus. Hoje nós queremos falar sobre revelação e profecias. Nós vivemos uma vertente muito forte no meio evangélico com relação à revelação e a profecias. Quem já não ouviu, ou até mesmo quem já não disse, vou ouvir, vou buscar uma palavra na igreja, e quando chega na igreja, você tem aquela revelação, e aí você sai da igreja dizendo assim: o pastor revelou toda a minha vida, o pastor revelou toda a minha história. Aí eu pergunto para você, eu pergunto para todos nós: qual é o interesse de Deus em revelar a nossa história? Qual é o interesse de Deus em revelar a nossa vida? Eu digo para você que Deus não tem interesse nenhum, porque o interesse de Deus, Paulo revelou para nós, nas Santas Escrituras, na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. É interesse de Deus transformar você em uma nova criatura e não revelar a sua história, não revelar a sua vida, muito menos revelar o seu futuro. Deus quer transformar você em uma nova criatura, de maneira que as coisas velhas já passaram e tudo se torna novo. É esta a intenção de Deus, não é revelar, não é profetizar, mas é transformar as nossas vidas para a glória do nome dele. Mas aí, pastor, e revelação e profecias? Eu quero, antes de dar continuidade, falar que não estou aqui para criticar a igreja, não estou aqui para criticar a denominação, não tenho intenção de criticar e de julgar ninguém, porque quem julga é Deus. Eu sou um instrumento apenas de Deus para falar aquilo que Deus disse, e não aquilo que me interessa ou aquilo que eu quero. E o que Deus disse sobre isso? Primeira coisa que você precisa saber: Mateus, no seu evangelho, capítulo 11, ele diz que as profecias e as leis profetizaram até João. O que isso me diz? O que isso me mostra? Que as profecias e as revelações foram até João. Depois de João nós não temos mais profecias e nem revelações especiais de Deus, específicas de Deus. Até porque tudo que Deus queria falar para você e para mim já está revelado. João, no seu evangelho, ele diz, lá no último capítulo, no último versículo: se fosse escrever tudo o que Cristo disse, tudo o que Cristo ensinou, tudo que Cristo mostrou, fez, não caberia o mundo a quantidade de livros. Mas por que nós só temos 66 livros na Bíblia? Por que nós só temos 27 livros no Novo Testamento? É simples explicar. Porque o que está escrito neste livro, na palavra de Deus, na Bíblia, é o suficiente para a gente crer no poder de Deus, é o suficiente para a gente crer na graça de Deus, é o suficiente para a gente crer na salvação que está em Cristo Jesus. Deus não precisava falar mais nada além daquilo que Ele já disse, para que eu e você nós tivéssemos salvação, para que você e eu nós já tivéssemos vida eterna em Cristo Jesus. Mas pastor, e a revelação? E as profecias? Como que Deus vai falar conosco hoje? Só há um meio. O escritor de Hebreus deixa isso bem claro para nós. Só há uma forma de Deus falar conosco hoje. Ele diz no capítulo 1 de Hebreus que no passado Deus falou de diversas formas com os seus, através dos profetas, mas hoje Ele só usa um meio, o seu próprio Filho. É através do Filho que Ele fala conosco. Mas como assim, pastor?
aí a gente precisa ir lá para João. João capítulo 1, verso 1, ele diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso quer dizer o quê, queridos? Que a palavra era Deus e estava com Deus. E no verso 14 desse mesmo capítulo, João declara que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem é esse verbo? É Cristo Jesus. E é por meio de Cristo que Deus vai falar conosco hoje. Não é por meio de revelação, não é por meio de profecias. Mas com relação à palavra de Deus, eu tenho 3 coisinhas para dizer para vocês, para que a gente possa ouvir, entender, compreender e aceitar a palavra de Deus. Pedro fala na sua segunda epístola, capítulo 3, que há pontos difíceis de entender, que os indoutos, os inconstantes e os ignorantes torcem e arrastam pessoas atrás deles para a própria destruição. E aí Pedro diz assim, já estáis avisados para que vocês não decaiais da vossa firmeza, antes de seguir qualquer heresia, qualquer mensagem, qualquer palavra, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pontos difíceis de entender, mas também na palavra de Deus nós encontramos um alerta, onde o escritor de Hebreus, no capítulo 5, ele diz que há pontos difíceis de explicar. E por que há pontos difíceis de explicar? Porque é a palavra de Deus, então ela está acima da nossa compreensão, ela está acima do nosso entendimento, ela está acima da nossa concepção. Então há pontos difíceis de explicar, e aí fica mais difícil. O texto diz lá para nós, quando nós nos fazemos negligentes no ouvir, quando nós não ouvimos a palavra, quando nós fechamos os nossos ouvidos para a verdade de Deus, aí fica muito difícil entender, fica muito difícil explicar, e ainda piora, sabe por quê? Nem tudo Deus revelou, nem tudo Deus mostrou para nós. Há pontos encobertos, há pontos que não foram revelados. E agora, o que fazer com aquilo que a gente não consegue entender e nem explicar? Especular? Jamais! Não especule com a palavra de Deus, porque as Santas Escrituras não é de particular interpretação, não é a minha interpretação que vai ditar as regras, e nem é daqueles que se dizem aí servos do Senhor, pastores, bispos, apóstolos, se houvesse apóstolos, né? Não é nossa a interpretação tem que vir dos céus, precisa vir de Deus para nós. E como isso, pastor? Comunhão com o Senhor, comunhão com Deus, oração, leitura bíblica, adoração, serviço. Assim Deus vai falar conosco, assim Deus vai mostrar aquilo que Ele tem para a nossa vida na palavra dEle. Nas Santas Escrituras não tem fonte além da palavra. Se você quer ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, saber alguma coisa sobre Deus, é nas Santas Escrituras. Mas as revelações, pastor Zé Carlos Cruz, se nós formos olhar para a palavra de Deus e seguirmos aquilo que o Senhor revela para nós, nós não podemos dizer que há revelações nos nossos dias. Até porque o próprio João, no livro de Apocalipse, lá no final do livro, já no final da Bíblia, ele diz assim: aquele que acrescentar alguma coisa, ele vai sofrer as penas. Aquele que tirar, vai perder a parte dele na árvore da vida. Então eu não posso acrescentar e nem posso tirar nada daquilo que já foi revelado nas Santas Escrituras, porque senão eu vou me tornar maldito diante de Deus, maldito diante do Santo dos Santos. Isso quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer o que, amigos? Isso quer dizer o que, amados e amadas? Só há uma fonte, só jorra água de uma fonte, da palavra de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você quer saber o que Deus tem para a sua vida, se você quer saber o que Deus tem para você no seu dia a dia, no seu cotidiano, se você quer saber o que Deus tem para a sua família, só há um lugar para você buscar todo esse entendimento, todo esse conhecimento, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se você gostou do que ouviu, se você quer aprender um pouco mais da palavra, clica aqui no ícone que aparece aqui nesse cantinho, ó. Aqui está o ícone da igreja, uma fotinha da igreja, e se inscreva no canal, e participe do canal do nosso YouTube.
Participe do canal do nosso YouTube recebendo vídeos, participando dos cultos que nós transmitimos online, ao vivo, né? Todos os domingos, todas as quartas-feiras, e seja abençoado pela palavra de Deus. Eu quero convidar você que está assistindo a vir aqui, participar conosco de uma celebração. Nós nos reunimos todos os domingos às 9 horas da manhã. Nós nos reunimos aqui todos os domingos às 19 horas, onde nós cantamos, onde nós estudamos, onde nós aprendemos da palavra de Deus, a fonte de água viva, a palavra de Deus. Você é nosso convidado. Se você gostou do que ouviu, clica aqui no nosso ícone, participe do nosso canal. Se você quer aprender um pouco mais, vem aqui na nossa igreja, na Igreja Batista, em Parque P, Rua Inácio Cervantes, número 607, bem pertinho da Raposo Tavares, quilômetro 19. Eu sou o pastor José Carlos Cruz, pastor desta igreja, uma igreja bíblica. Deus te abençoe.